Pastor Paulo, eu tenho aqui algumas perguntas feitas pelos inscritos, pelos seguidores lá do @falando de Bíblia oficial. Você que está chegando agora aí, você também pode estar fazendo a sua contribuição aqui através do QR Code, abençoando essa programação. Aponte seu celular, faça a sua doação ou use a chave Pix doar para fb@gmail.com. Eu tenho uma pergunta aqui, pastor Paulo, do irmão Oliveira, ele é lá de Manaus. As perguntas são todas concernentes a esse tema, né? Olha a pergunta que ele faz. Por que a igreja brasileira se viciou com as revelações e visões e não dá crédito à pregação? Se a marca do reformado era sola escritura. Eu acho interessante a pergunta do nosso irmão lá de Manaus, porque ele fala do grito dos reformadores, sola escritura. Calvino, quando volta à Suíça, depois de ser expulso, ele pede que a sua adega continue funcionando, a sua toga lhe seja devolvida e que ele continue pregando de forma expositiva. Isso vai ser até material aqui no Falando de Bíblia para um curso mais à frente, onde nós vamos falar sobre o sermão expositivo, o sermão temático e o sermão textual. Qual é a diferença dos três? No sermão expositivo, Daniel, eu tenho que conhecer como anda o texto, literalmente. Qual é o tempo verbal de algumas palavras no texto? Construir a pregação em cima de um garimpo minucioso, dentro dos originais. O texto está em grego do Novo Testamento, ou o texto está no hebraico do Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, na oração de Jesus, do Pai Nosso, que está em aramaico. Isso Joaquim Jeremias, o alemão teólogo, foi quem discerniu para nós e outros mais. Mas, primariamente, Joaquim Jeremias vai falar que o pão de cada dia nos dá hoje, está dizendo como a ideia dos judeus da sexta-feira, que pegam o pão do sábado de forma antecipada, porque no outro dia é Shabat, né, descanso, e eles não podem colher, não podem trabalhar. Então, a ideia ali é de que o pão nosso de cada dia ou seja, me antecipa o que o Senhor vai fazer amanhã, faz hoje. Ou seja, abrevia as horas para mim para que o milagre aconteça. E aí você tem que pegar o contexto, por onde começa. O sermão textual, você vai andar no texto, mas não vai ficar tão preso a ele. Você vai falar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Por exemplo, Romanos capítulo 12, que eu gosto muito, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Um pastor batista facilmente vai falar alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Já tem 3 tópicos ali. Você vai falar sobre a carta aos Romanos. Quem a escreveu? Aí todo mundo primariamente vai falar assim, foi Paulo. Não, Paulo contrata Tércio, que é um escriba, para escrever a carta. Capítulo 16 está falando sobre ele. Que Tércio foi contratado. Ele que escreveu a carta, vos saúda também. E aí você vai entender qual é o enredo que engloba ali, que é uma visão panorâmica, e você entra nos 3 pontos do capítulo 12. Já a mensagem temática, você pega uma frase, uma linha de um versículo e você pode montar o seu arrazoado. Você vai no Antigo Testamento, você volta no Novo e você vai construir uma ideia de um pensamento. Agora, o mais fiel à Escritura é o sermão expositivo, que a igreja presbiteriana, com seus pregadores, mais pregam. A igreja congregacional também. Ela é uma igreja histórica e também prega muito em cima disso. As Assembleias de Deus hoje estão começando a pregar no sermão expositivo, com alguma dificuldade, mas tem muita gente formada, tem muita gente com boa teologia, tem muitos bons livros para você adquirir e poder se esmerar sobre o tal assunto. Agora, irmão, eu não estava preparado para oportunidades que o pastor me deu. Irmão, se você é obreiro, obrigação sua, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, encucá-la na sua cabeça. Agora, por que a igreja se viciou? Porque ela não crê na suficiência das Escrituras. Ela derruba o grito dos reformadores, sola Escritura, só as Escrituras. Por quê? Porque pregar, Daniel, tem que ser algo muito sério. É investir tempo. E aí, quando o cara fala qualquer coisa, igual, vamos lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque ele me disse aqui, não vai faltar prova, não vai faltar luta. Não, o texto não está dizendo nada disso.
Mas aí o povo que está afim do manto, do Jovas, do mistério, do Fly, do Tei, eles se enchem de alegria. Oh, que palavra, o cara pregou muito. Igual o outro que falou que João Batista estava morto no ventre de Isabel. E eu falei, gente, quando o anjo fala com Zacarias, ele diz, olha, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a palavra técnica ali do grego é brefos, é a questão intrauterina. Ou seja, desde a sua concepção, o Espírito Santo possuiu, tomou para si. Deus não vai encher coisa morta. Pegou a ideia? E aí a turma fica, não, porque fulano pregou nada, irmão. Quando não, os caras narram o texto. Só isso. E aí pregar é algo muito sério. E aí já dizia o pregador inglês que maior do que a minha aparência na hora que prego é a importância do sermão que eu carrego. Maior que o mensageiro é a mensagem. E aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente tem que fazer como João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas a galera de hoje importa que eu cresça e as revelações apareçam a qualquer custo. É verdade. Aí colocam o povo na prova. Aí o povo que está começando a falar hoje, está ficando mais esperto, igual o outro lá. Deus está me falando que a senhora escrevia uma carta de despedida porque a senhora estava com vontade de se matar, irmã. Eu não. Eu tenho uma filha novinha, gente. Quem vai cuidar da minha filha? Eu orei tanto a Deus para ter uma filha, mas o camarada na internet vai ver a rede social do cara. 150 mil seguidores. O outro, vou falar o nome dele aqui, Xavier, lá na Bahia, todo cheio de trejeito, todo malucado. E aí a gente falou dele aqui no canal. Ele mandou recadinho para mim, pastor, muito obrigado por falar do meu nome aí no canal, porque subiram mais 2.000 novos seguidores aqui para mim no Instagram. Aí eu falei, gente, eu tô alertando o povo e o povo tá indo atrás de gente que só quer no Cheng, no corinho de fogo. Não sou contra. Sou pentecostal, sou assembleiano, creio na veracidade dos dons, mas tem coisa, irmão, que não dá para acreditar, não. É muita, como diz o carioca, farofa. É verdade. Isso aí tá um movimento complicado nos nossos dias atuais, né, meu pastor?